Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse exato momento estarei entrevistando dois alunos aqui do Centro de Ensino São José. Estou aqui com o aluno William, estou aqui com o aluno Antônio e nós iremos falar, pessoal, nesse momento de entrevista sobre esse livro aqui, ó, do autor Domingos Lopes, sobre São Mateus do Maranhão, que é um livro de extrema importância e nesse momento de entrevista esses alunos vão estar falando o que foi que eles compreenderam desse livro e trazer alguns aspectos a serem debatidos nesse vídeo. Então, pessoal, não percam. Certo, pessoal, nós estaremos dando início à nossa entrevista. Estou aqui com o aluno William e nesse exato momento ele vai se apresentar um pouco para vocês, para que vocês possam conhecer ele melhor, beleza? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Como vocês já ouviram, meu nome é William, eu sou aluno da Escola Centro de Ensino São José e hoje estaremos debatendo um pouco na eletiva do professor Eduardo, falando sobre São Mateus. E como já falei para vocês no início do vídeo, o nosso livro é São Mateus do Maranhão, do autor Domingos Lopes. E nada melhor, antes da gente debater sobre os aspectos existentes dentro do livro, a gente precisa conhecer também um pouco da biografia desse autor. Nesse exato momento, nosso amigo William estará falando um pouco sobre a biografia dele e a sua importância. Bom, Domingos Lopes, ele foi um cara que desde pouca idade ele tinha muita necessidade, ele veio de uma geração pobre. Ele passou a crescer, ele passou a ter várias dificuldades, vários recursos também apareceram para ele na vida dele e assim por diante ele foi crescendo. Com 16 anos de idade ele passou a ir para São Mateus do Maranhão, no caso ele estava em Bacabal antes. Depois de São Mateus do Maranhão ele passou para ir Alto Alegre e assim por diante, com 17 anos já, ele começou a trabalhar na área de saúde. Daí ele voltou para Alto Alegre, de Alto Alegre ele passou para Bacabal e assim foi houvendo recursos na vida dele que foi ajudando ele a crescer e sair daquela vida de pobreza que ele vivia. Ou seja, Domingos Lopes ele foi um cara que sofreu muito, ele ajudou muito sobre a história de São Mateus, certo? Como o senhor sabe, né, professor? E assim Domingos Lopes ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo. Com 17 anos de idade, ele se alistou no exército, fez recursos, ele passou no concurso da Escola de Conscientização Militar, ele foi indicado pelo superintendente dele, ele conseguiu o cargo e teve uma vida boa, uma vida que ele queria, só que ainda não estava no objetivo dele, que era chegar aonde ele queria, ou seja, na educação. Muito bem, William. Ótimos argumentos. Outra coisa que eu queria te fazer uma pergunta super interessante é o que tu acha da importância de ter um livro sobre a nossa cidade? Bom, professor, é o seguinte, como São Mateus, todo mundo sabe, é uma cidade pequena, é uma cidade que se a gente não tiver recursos para ler, para entender o que havia antes sobre os ancestrais, quem fundou a educação, a saúde, o governo, assim por diante, a gente não vai ter lucro sobre a história de São Mateus, certo? Certo. E pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, São Mateus, ele é uma cidade que houve muito recurso, houve muita batalha para ele poder ser o que ele é hoje, uma cidade um pouco maior do que era antes, um pouco melhor em recursos de saúde, melhorou bastante, um pouco melhor na saúde da educação, melhorou muito mais do que era antes e assim por diante, professor. Certo, muito bem. E outra pergunta-chave em relação à história de Domingos Lopes, eu queria saber o que tu leva de inspiração da vida dele para que tu possa estar te baseando ou até mesmo se inspirando em relação à história do autor. Uma palavra que eu posso definir isso é a determinação. Ele veio de como eu falei no início do vídeo, no início da entrevista, ele veio de uma geração pobre, mas ele nunca desistiu. Sempre teve a fé, a determinação, a coragem e a força. Ele não aceitou críticas, continuou a jornada dele e assim ele conseguiu vencer na vida. Certo, pessoal, dando continuidade à nossa entrevista, estou aqui com o nosso aluno Antônio e ele vai inicialmente se apresentar para vocês, certo? Fala galera, meu nome é Antônio, eu sou aluno do Centro de Ensino São José e estou na eletiva de base do professor Luiz Eduardo sobre desvendar São Mateus. Muito bem, Antônio. Anteriormente o William ele comentou bastante sobre a questão da biografia do autor. Agora a gente vai analisar mais profundamente a questão do livro do Domingos Lopes, sobre São Mateus do Maranhão. E a primeira pergunta que eu te faço, Antônio, é para tu comentar um pouco sobre a questão do relevo da nossa cidade. Bem, São Mateus está um pouco acima dos 40 metros de altitude em relação ao nível do mar, uma região bem plana, onde é uma planície praticamente. O relevo da nossa cidade é uma planície.
Certo. E essa planície, a gente sabe que ela é bem propícia para certos tipos de plantação. E a gente percebe que aqui na nossa cidade tem um grande plantio de arroz. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O arroz é a principal cultura cultivada aqui na região, né? Que os agricultores locais cultivam. Certo. E também, pessoal, como a gente produz muito arroz, a questão também da exportação é algo que a gente pode perceber bastante aqui na nossa cidade. Dando continuidade, Antônio, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a questão do clima da nossa cidade. Foi o que tu percebeu no livro e também através das tuas pesquisas. São Mateus aqui, principalmente aqui na nossa região, nós temos um clima tropical, né? 2 períodos climáticos, né? Porque São Mateus, principalmente pela nossa região que está mais próxima da linha do Equador, não temos as 4 estações definidas. Só temos um período de chuva e outro de estiagem, que dura 6 meses. No caso, o período de chuva dura entre janeiro a maio ou junho. E o período de seca, de estiagem, dura entre junho e dezembro. Certo, muito bem, Antônio. Ó, pessoal, só lembrando, viu? Em São Mateus não tem inverno, certo? É período de chuva. Bem lembrado pelo nosso aluno Antônio. Dando continuidade sobre as perguntas sobre o livro, eu queria que tu falasse um pouco sobre o rio que banha a nossa cidade, que foi que tu estudou no livro e também nas tuas pesquisas. Um dos rios principais aqui da nossa região é o Rio Mearim, que passa aqui perto. Através dele, muitas pessoas sobrevivem, né, da pesca por subsistência. Sim, entendi. E no caso, esse rio ele tem grande importância, como tu falou, a questão de que tem muitas pessoas que moram próximo a esse rio e sobrevivem nele na questão da pesca. Muito bem explanado por você. E outra coisa também que a gente percebe na nossa cidade são as características urbanas. E baseado no que tu leu no livro, o que tu pode falar sobre a questão das características urbanas da nossa cidade? São Mateus não teve uma urbanização, né? Não teve um planejamento urbano nas nossas ruas, isso podemos perceber. São Mateus está cada vez mais expandindo para dentro e não é uma expansão através de um planejamento urbano. Sim, muito bem. E no caso a gente pode perceber também algo também que é muito super interessante, a questão do crescimento urbano da nossa cidade, é que a gente percebe que existem coisas básicas, como um saneamento básico, que a gente não percebe na nossa cidade, certo? Outra coisa também que tu poderia comentar é sobre a primeira escola pública da cidade. O que tu pôde perceber? Qual foi essa primeira escola, se o livro fala sobre isso? A primeira escola de São Mateus foi estabelecida em 1951, onde, no caso, o Colégio Santa Clara, onde Sim. Hoje fica ali localizado na Rua Primavera, atrás do Farol da Educação. Certo, Antônio. Como tu falou a questão da primeira escola da cidade, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a educação e a importância dela. A educação é importante, principalmente na questão da mão de obra, porque quanto melhor a educação da região, mais a mão de obra vai ser qualificada e essa região é mais suscetível ao desenvolvimento. Muito bem, Antônio. Econômico e social. Sim, muito bem, Antônio. E algo super interessante também que a gente pode perceber no livro, que ele fala um pouco sobre a culinária da cidade. Eu gostaria que tu abordasse um pouco sobre esse tema. Os pratos típicos da região aqui de São Mateus é a carne de sol, a peixada, carne de porco na gordura, arroz com puxá, feijoada. Certo. E Antônio, só uma curiosidade, qual desses pratos aí é teu favorito? Sol, também tem arroz com puxá. Ah, muito bem, é isso aí, o garoto é esperto. Brincadeiras à parte, Antônio, eu gostaria de saber um pouco sobre a agricultura da cidade. Primeiro tu explica a diferença, né, da agricultura familiar, da agricultura de subsistência e fala um pouco sobre isso. A agricultura familiar é feita pelas famílias, né, que tem ali um terreno e tal, aí eles vão fazer alguns plantios, né, um tomate, um cebola, um cheiro verde. Aí vão vender. Agora, a agricultura de subsistência é a produção de alimentos para o consumo pessoal, né, daquela família, né, para a sobrevivência. Ah, entendi. E algo super interessante também na nossa cidade, Antônio, é o comércio, né? Eu gostaria de saber a tua opinião sobre o comércio da nossa cidade. O comércio é a principal fonte de renda e de emprego da cidade. Porque se não for isso, não vai ter tantos empregos disponíveis na cidade. Ah, entendi. Muito bem. Então, Antônio, eu queria agradecer a tua presença aqui nessa entrevista, agradecer também o William, que participou. Para finalizar a nossa entrevista, nós vamos ouvir a opinião dos nossos estudantes, no caso o William e o Antônio, que eles vão falar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da nossa cidade de São Mateus do Maranhão. Bom, professor, um ponto muito positivo que a gente tem que atender também é a questão do esporte.
porque o esporte ele vem crescendo com o passar dos anos, tem vindo havendo campeonatos, torneios e assim por diante. E outra questão muito importante também que a gente deve ter atenção para isso é em questão da saúde. Ela tem melhorado bastante com o passar dos anos e assim por diante. Muito bem, e você, Antônio? Bem, o que poderia melhorar na cidade seria a infraestrutura, principalmente na questão das ruas e avenidas da cidade. Também o acesso da BR-135, porque no perímetro urbano é bem congestionado. Certo, muito bem. E para finalizar, pessoal, queria agradecer a participação dos nossos alunos e agradecer também a todos os espectadores que irão assistir esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.